Muito bem, nós estamos aí no capítulo 2 de Apocalipse. A Patrícia fez aí a primeira das igrejas, igreja de Éfeso. Os irmãos vão perceber que as cartas para as 7 igrejas da Ásia, elas têm todas a mesma estrutura, elas são muito parecidas umas com as outras, e todas vão seguir o mesmo padrão. Mesmo padrão mesmo. Uma apresentação do destinatário, é assim que começa cada carta às igrejas. Depois, uma apresentação do autor da carta, e todas as apresentações começam exatamente do mesmo jeito, com estas coisas diz aquele, né? É um padrão em todas as 7. Estas coisas diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita, estas coisas diz o primeiro e o último, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Jesus sempre se apresenta com alguma característica que tem a ver com aquilo que ele vai falar em seguida para a igreja, é um padrão. Né? Depois vem algum elogio a alguma virtude que se sobressai naquela igreja. Depois um alerta, ou um alerta sobre alguma falta da igreja, com uma advertência, né? E uma promessa. É sempre essa a estrutura da carta, cartas pequenas, e todas as 7 cartas têm essa estrutura. São coisas interessantes que das 7 igrejas, quais são as 7 igrejas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, né? Dessas 7 igrejas, apenas uma tem carta fora dessas 7. Qual é? Éfeso. Exatamente a primeira. Éfeso é a única das 7 que recebeu uma carta particular do apóstolo Paulo. Nós temos a carta aos Efésios, né? Uma carta para a igreja de Éfeso. Portanto, se nós temos 2 cartas para a mesma igreja, nós temos que entender a segunda, a que veio depois, olhando para aquilo que já foi dito na primeira, né? E qual veio antes? A carta aos Efésios, né? A carta aos Efésios de Paulo foi escrita por volta do ano 60 depois de Cristo, entre 55 e 60 depois de Cristo. E Apocalipse está sendo escrito entre 90 e 100 depois de Cristo. Então, nós temos aqui, em média, um intervalo de 30 anos entre a carta aos Efésios e essa pequena carta aos Efésios que está dentro de Apocalipse. A carta aos Efésios de Apocalipse elogia os Efésios por sua fidelidade doutrinária, por sua perseverança na fé, mas critica a igreja de Éfeso por ter deixado o primeiro amor. É a única crítica que se tem à igreja de Éfeso aqui. Então, a maneira mais correta de se entender o que é primeiro amor, que está sendo criticado por ter sido deixado pela igreja de Éfeso, é olhar para a igreja, para a carta de Paulo aos Efésios e ver se lá eles já tinham perdido esse primeiro amor ou não. Não é? E quando você lê a carta de Paulo aos Efésios, Paulo elogia o amor dos Efésios. Especialmente no capítulo 2, no início do capítulo 2. Deixa eu ver se a minha mente não está pregando peça aqui, porque
Ultimamente eu não confio muito nela, não. Não, não é não. É no capítulo 1, verso 15 de Efésios. O que Paulo diz aí? Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Sim. Ou seja, o amor que a igreja de Éfeso tinha na comunhão dos santos tinha chegado como notícia até Paulo, e Paulo está elogiando a igreja por isso. Né? Então, me faz pensar que 30 anos depois, quando Jesus critica a igreja por ter deixado o primeiro amor, não é um amor por Jesus, porque a fidelidade doutrinária está lá, a perseverança está lá, mas provavelmente o amor de uns pelos outros. A comunhão da igreja estaria prejudicada. Né? Então, 30 anos é uma geração depois, né? Uma ou duas gerações, no máximo, você tem ali uma igreja já tendo a sua comunhão entrando em colapso, precisando de uma intervenção divina direta. Não há nenhuma garantia que a próxima geração que vem depois de nós, ou as duas depois, manterão as coisas como nós as deixaremos. Não há nenhuma garantia. Né? A garantia que nós temos é que Cristo continuará alertando, advertindo e falando com a igreja dele. Essa é uma garantia que a Bíblia expõe com isso. Quando você lê o livro de Jonas, por exemplo, Jonas prega para uma cidade só. Qual é a cidade? Nínive. E qual é o resultado da pregação do profeta contrariado? A cidade toda se arrepende, se converte. Quando você lê Obadias, Obadias também é uma profecia contra Nínive. E Obadias é a única profecia do Antigo Testamento que Deus decreta a destruição e a punição sem nenhum vislumbre de esperança. Não há margem para arrependimento mais, não há. Ele simplesmente diz, vou destruir vocês, ponto. Sem nenhuma margem para arrependimento. Agora, olha que coisa interessante. Obadias escreveu a sua profecia cerca de 60 anos depois de Jonas. Um padrão. Uma cidade inteira se convertendo, vivendo um grande avivamento, não é uma garantia de que isso dure períodos muito longos. Não é uma garantia. 60 anos depois pode estar sendo destruído por pecado. Você vai ver isso como uma constância dentro da Escritura, especialmente no livro de Juízes. Juízes é o texto que deixa isso mais evidente. O livro de Juízes é literalmente um círculo vicioso. O povo está bem, nessa bonança o povo peca, pecando Deus permite alguma invasão ou opressão de povo vizinho como castigo mesmo, para lembrar o povo então se arrepende debaixo do jugo, Deus levanta um juiz que liberta o povo volta a viver uma bonança, nessa bonança o povo peca, então vem outro povo e oprime, na opressão o povo se arrepende, Deus levanta um juiz, liberta o povo, ele vive bonança, ele peca. O livro de Juízes é esse círculo vicioso o tempo todo, com vários juízes. Por quê? Porque, normalmente, quando as coisas estão muito bem, a bonança faz com que o povo se esqueça de algumas coisas preciosas
especialmente quando não há uma boa liderança. Porque o livro de Juízes é marcado por duas frases que o autor do livro, que tudo indica que tenha sido Samuel, registra no final do livro. Naqueles dias não havia liderança, cada um fazia o que achava melhor aos seus próprios olhos. E quando não há uma boa liderança, a tendência é que mesmo que a base seja boa e a formação seja boa, a próxima geração que vem em seguida, por falta de um discipulado adequado, por falta de uma criação de nova geração adequada, o povo se desvia. Viram como isso é um padrão na Escritura? E a carta de Éfeso lá em Apocalipse é mais uma prova disso, quando comparada com a carta de Paulo aos Efésios. Então, a liderança, ela tem um papel que não é definitivo, ela não garante, ter uma boa liderança não garante que isso não aconteça. Entende? Ter uma boa liderança não torna a igreja imune a isso, mas ela ajuda muito. Quando você lê todas as 7 cartas lá em Apocalipse, as cartas são endereçadas a quem? Ao anjo da igreja. Veja como começa toda a carta. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve. É claro que o propósito é chegar na igreja, porque já tinha dito isso no capítulo 1, no versículo 4. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Não é? Ele já tinha deixado isso claro, e no versículo 11 de novo, dizendo, escreve o que vê em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ou seja, a intenção era chegar na igreja mesmo. Mas quando vai escrever essas cartas para as igrejas, a carta em si é endereçada ao anjo que está na igreja. Não é interessante? Você já tinha reparado isso? A carta não começa a igreja que está em Esmirna, a igreja que está em Éfeso. A carta começa ao anjo que está em Éfeso, ao anjo que está em Esmirna. É claro que a carta é para a igreja, mas Jesus destina a mensagem primeiro a quem? Ao pregador da igreja, ao anjo da igreja. A palavra anjo, em grego, angelos, significa literalmente, a tradução literal, se fosse, porque anjo é uma transliteração. Nós pegamos a mesma palavra e colocamos o som da palavra em português. Angelos, anjo. Pegamos o som da palavra, ela não foi traduzida para nós. Só o som da palavra que a gente ajustou para nossas letras. Entendeu? Mas angelos significa mensageiro. Ao mensageiro que está em Éfeso, ao mensageiro que está em Esmirna, anjo é mensageiro. E por que ele escreve a carta primeiro, para ser lida primeiro, vamos dizer assim, pelo mensageiro? Para chegar na igreja, claro. Porque é o papel do mensageiro receber e publicar. Essa é a função, no Antigo Testamento, essa função era chamada de quê? Aquele que recebia a mensagem de Deus e declarava ela ao povo. Profeta. A palavra profeta significa literalmente falar em lugar de. Aquele que fala em lugar de. É o que recebe e fala em lugar de alguém. Já o sacerdote faz um fluxo contrário. Aquele que pega as causas do povo e leva até Deus. O profeta pega de Deus, leva até o povo. O sacerdote pega as questões do povo, leva até Deus. No Antigo Testamento é esse o fluxo. Na igreja do Senhor, essas duas funções se amalgamam, se juntam na igreja. Todo crente é um profeta, em termos dilatados, né? Lato sensu, e todo crente é um sacerdote, diz a Bíblia. Todo crente fala em lugar de Deus, todo crente anuncia o evangelho, né? De forma mais genérica, e todo crente
É um sacerdote, diz Pedro 2,9. Mas nós continuamos tendo aqueles que lideram, tanto no viés de representar a igreja, como no viés de orientar a igreja da parte de Deus, que são os bispos, pastores, anciãos, presbíteros. A Bíblia chama ele de vários nomes, dependendo da função que ela quer focar, né? São os pastores. Então, independente da carta, das 7 cartas que você pegar para estudar, a função pastoral está ali estampada de alguma maneira. Algumas pessoas entendem essa palavra anjo aqui como um anjo mesmo, crendo que cada igreja tem o seu anjo da guarda, literalmente. Tem um anjo que é estabelecido por Deus para cuidar daquela comunidade local de crentes ali, aquela igreja local. Um anjo guardião mesmo, um anjo da guarda, um anjo que ministra da parte de Deus naquela igreja. No entanto, o próprio Apocalipse aqui, quando vai dizer o que significa o anjo, né, as 7 estrelas, não dá a entender um ser espiritual, né? Não parece dar a entender, porque quando vê a visão dos candeeiros, os candeeiros são as 7 igrejas. E Cristo tem na mão as 7 estrelas. E o próprio versículo, o último versículo do capítulo 1 diz que as 7 estrelas são os anjos das igrejas. Se na visão os candeeiros são igrejas literais e físicas, né? Igrejas visíveis, os anjos também, na mesma visão, devem ser também os mensageiros físicos, visíveis dessas igrejas. É o que tudo parece indicar. Então, a interpretação de que esses anjos sejam os responsáveis doutrinários e pela pregação e ensino na igreja é mais adequada do que uma interpretação um pouco mais espiritualizada de que anjo seja algum anjo guardião, né? Combina mais com o capítulo 1 e a visão. Então, sobre Éfeso, olha só quanta coisa interessante nós temos aqui, né? E a questão de que esse primeiro amor, ao que tudo indica, pudesse ter sido uma baixa na comunhão da igreja. Algum tipo de crise, como aconteceu seriamente em Corinto, aquelas divisões e partidos dentro da igreja, né? O partido de Apolo, o partido de Paulo, o partido de Cristo, estava começando a acontecer em Éfeso. Então, Deus cobra o anjo da igreja para trabalhar nessas coisas. Agora, nós chegamos à carta para a igreja de Esmirna. E o texto lá diz assim, no verso 8: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Esse final também é um padrão em todas as cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, essa é uma carta pequenininha, talvez a menor delas, para a igreja de Esmirna. E, na verdade, não condena Esmirna necessariamente por nada, apenas previne, faz um alerta. Olha, eu estou vendo que vocês estão passando por grande tribulação. Isso era um padrão não, era algo comum com todas as igrejas cristãs do mundo na época. Esse período aqui era um período em que ser cristão era proibido no Império Romano, então em qualquer lugar do mundo que você estivesse, era um risco ser cristão. Mas quando
Cristo fala assim, tudo indica que era um período de tribulação muito mais intensa, muito mais avantajada para cima dos crentes do que normalmente, né? E era uma igreja pobre, composta de maioria de gente pobre, né? Pelo menos, porque diz: conheço a tua pobreza, se referindo a uma pobreza mais literal. Só que Cristo faz um contraponto com um jogo de palavras. Ele diz: conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Né? Depois seria muito interessante comparar com a outra igreja, que ele diz: tu és rico, mas tu és pobre. Ele vai falar isso para outra: tu és pobre, cego e nu. Para outra, né? Então, aqui é o contrário. A igreja era de fato pobre, mas no fundo era rica. A outra lá era muito rica, mas no fundo era pobre, né? Se deixasse a igreja escolher hoje, qual que ela escolheria? Não sei, depende da igreja. Né? Então, e tinha alguns ali que estavam... Tudo faz crer que era um grupo de judaizantes. Algumas pessoas que diziam: nós somos judeus e o cristianismo não pode existir sem o judaísmo. Né? Então, vocês precisam fazer isso, fazer aquilo, que ainda é da lei, que ainda é do costume judaico. E Esmirna não foi a primeira nem a última igreja a sofrer com esse tipo de ensino. Paulo precisa instruir várias igrejas com respeito a esse tipo de perigo. Mas o caso mais grave, e o que Paulo tratou isso com mais detalhes, é a carta aos Gálatas, as várias igrejas que tinham na região da Galácia, né? Os judaizantes estavam ali dizendo que ainda precisava circuncidar. Não, tudo bem, nós somos cristãos, mas temos que continuar circuncidando. Não foi anulada a circuncisão, ainda precisamos fazer, guardar as instruções e a dieta da lei, né? Não comer isso, não comer aquilo. Ainda precisamos guardar alguns dias das festas e dias especiais. Ainda precisamos fazer tantas coisas, ou deixar de fazer tantas coisas que eram próprias da antiga aliança. E Paulo escreve Gálatas que corta isso de uma vez por todas ali. Aqui parece que o problema era a mesma coisa, porque Jesus vai dizer que é blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, mas de fato não são. Antes, ele chama eles de sinagoga de Satanás. É uma acusação que faz sentido. Eles estão se dizendo judeus, então eles são uma sinagoga, de fato, só que não é minha, não. Né? É de Satanás. É literalmente uma declaração de repúdio daqueles que estavam se fazendo judeus ali. Então, essa igreja enfrentava uma heresia que estava batendo a porta, estava dentro da igreja tentando minar a igreja. Era uma igreja com dificuldade de recursos para socorrer aqueles que estavam em grande tribulação. Portanto, isso aumenta a dor da tribulação, né? Quando você passa por tribulação, mas tem recurso, isso atenua, né? Um lá foi açoitado por soldados romanos, aí você tem recurso para cuidar, para manter ele afastado do trabalho por um tempo. Mas a igreja que não tem esse recurso, o sofrimento é maior. Muitos eram demitidos de trabalho por se tornarem cristãos, então os patrões que eram pagãos ou judeus demitiam, não aceitavam ter empregados desse tipo, então as pessoas ficavam sem sustento. E uma igreja pobre, o sofrimento era... Não tinha nenhuma comiseração, não tinha nada que atenuasse as dores. Eram mais difíceis, né? E essa riqueza que Jesus está dizendo: mas tu és rico, qual era a riqueza da igreja? A riqueza da igreja era o próprio Cristo, né? E o próprio Evangelho, que isso os tornava ricos em Cristo. Então, Jesus diz: conheço a tua tribulação. Ele poderia ir para um ponto, bastava. Não bastava? Conheço a tua tribulação.
quando a gente está passando por problemas mais sérios que realmente tiram a nossa paz, a primeira sensação que muitas vezes nós podemos vir a ter não é a sensação de abandono, estamos abandonados. Por que Deus não está agindo? Né? E aí, de repente, você ouve só essas 3 palavras: conheço tua tribulação. Isso traz um conforto extraordinário, isso é suficiente. Saber que Cristo conhece as nossas dores, que Cristo está vendo, que Ele está atento, é absurdamente encorajador, consolador. Né? Então, ele faz questão de dizer, conheço. Aliás, o verbo conhecer está em diversas das cartas, se não em todas. Verso 2 do capítulo 2, conheço as tuas obras. 9, conheço a tribulação. 13, conheço o lugar. Né? 19, conheço as tuas obras. Então, o fato de que Cristo é onisciente e sabe todas as coisas, ser lembrado sempre é consolador. A lembrança da onisciência de Deus e do cuidado de Deus, da atenção de Deus, é consoladora, sempre. Mas também é terrível. Porque aquele que conhece a nossa tribulação e as nossas dores, não conhece só isso. Conhece também nossas falhas, conhece também nosso pecado. Mesmo aquele debaixo das cobertas, mesmo aquele quando estamos sozinhos, né? Mesmo aquele quando a aba do privado do navegador é acionada, ele conhece, né? Então, a onisciência de Deus é algo extremamente consolador, mas é também terrível. Porque Deus sabe todas as coisas, e sabe mesmo. Sabe quando sofremos, mas sabe quando fazemos sofrer. Sabe quando somos lesados, mas sabe quando lesamos. Né? Sabe quando somos fiéis, mas também sabe quando traímos, quando pecamos. Ele sabe. Né? Então, esse conheço a tua tribulação é maravilhoso. Quando ele vai se apresentar, no final do verso 8, ele diz, estas coisas diz o primeiro e o último. Ele já tinha, essa é uma designação que nós já falamos sobre ela, porque lá no versículo 8 do capítulo 1, ele já usou algo semelhante, né? Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ou seja, o primeiro e o último, o alfa, né, primeira letra, o ômega, a última letra. Eu sou o princípio e o fim, né? Então, é sempre aquele que não há nenhum espaço dentro da existência que eu não contemple, que eu não contemple, que eu não esteja, que eu não saiba. Aquele que esteve morto e tornou a viver. Ele faz uma menção da ressurreição dele. Ele poderia se apresentar com tantas outras coisas, né? Eu sou aquele que... Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele poderia se apresentar de tanto jeito, mas ele resolve citar a ressurreição. Por quê? Por que se apresentar como aquele que estava morto e tornou a viver para uma igreja que está debaixo de tribulação severa? Inclusive dizendo que alguns passariam por provas terríveis por 10 dias. Por que lembrá-los da ressurreição? Exatamente, para que não temessem a morte. Cristo é aquele que venceu a morte não pôde detê-lo. É como se Cristo estivesse dizendo, olha, vocês vão ter 10 dias aí, vão passar pelo moedor. Mas lembre-se de uma coisa, eu morri em grande, fui moído também pelas vossas transgressões.
mas tornei a viver. Lembre-se disso. Mesmo que vocês cheguem ao ponto de falecer nessa prova, eu sou o dono da vida, eu tenho o poder sobre a morte. A morte não é o final da história. Não precisam negociar a fidelidade por causa da morte. Porque eu sou aquele que morreu, então eu sei o que vocês estão passando e tornou a viver. Tenho poder sobre a morte, venci a morte. Então, muito adequada a apresentação de acordo com o que ele vai falar em seguida, né? Muito adequada. Não temas as coisas que tens de sofrer. Nossa, tem tanta coisa para falar sobre essa frase. Não temas as coisas que tens de sofrer. Se você pegasse essa frase fora de um contexto mais geral da Escritura, dava para criar uma religião que fosse kármica, que fosse bem parecida com o Espiritismo. O que aqui a gente tem que passar, não é? O que é para um passar, o outro não passa. Não tem esses ditados? Todos esses ditados são influências do kardecismo na nossa cultura, né? É o que tem que passar, não tem jeito, né? Aqui se faz, aqui se paga. Não? Se fosse assim, estava até bom. O problema é que existe um inferno para pagar eternamente sem quitar a dívida. Então, mas a frase não está sozinha, ela está dentro de um contexto. Implicações dessa frase extraordinária. Existem coisas que nós temos que sofrer. Olha só, ele não diz apenas assim, não temais o sofrimento quando ele vem, como se o sofrimento viesse de forma aleatória. Entendeu? Ele não diz, não temas se por acaso vocês sofrerem. Não é um acaso. Não temas as coisas que vocês têm que sofrer. Têm de sofrer. Então, Deus não cuida dos seus filhos privando eles de todo tipo de sofrimento. Deus não mima. Deus educa, disciplina, cuida, mas não mima. Deus não priva a gente de sofrimento, né? Algumas vezes priva, mas nem sempre. Há coisas que Deus vai falar, não, você tem de sofrer, mas não precisa temer, né? O não temas é consolador. O as coisas que tens de sofrer é aterrorizador, não é? Coisas que tens de sofrer. Então, Jesus está garantindo que haverá sofrimento. E ele está dizendo, não vou livrá-los do sofrimento. Não vou poupá-los. Vocês têm de sofrer. Não é? Ele não está garantindo livramento aqui. Ele está garantindo consolo, não livramento. Não é? Isso. Três.
Exato. Sim. Exato, se eu não me engano é o versículo 3 aí que vai dizer, consolamos com as mesmas consolações com que somos consolados. Então, ninguém pode dar o que não tem, né? Mas o que tem, deve dar de graça, porque de graça recebeu. E a presença do Espírito Santo, que é o nosso consolador, né? O nosso advogado ali, e age também trazendo essas convicções e trazendo à memória o que dá esperança, sempre. Então, não temas é uma afirmação de que Cristo, apesar de permitir provas e dizer que tem coisas que devemos, ou devemos não, temos de sofrer, ele também providencia lembretes para nossa perseverança. Não temas. Não precisamos temer os sofrimentos desse mundo. Por quê? Porque ele morreu e ressuscitou. E ele é a nossa paz. Cristo é a nossa paz, diz Paulo escrevendo aos Efésios. Ele é a nossa paz. Né? Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Então, o operador do sofrimento era quem? Satanás. Satanás é quem iria operar essa perseguição, essa tribulação mais intensa sobre eles, né? É atribuído ao diabo. Mas quem estabelece prazo, quem estabelece os limites? Deus. Certo? Quem está operando o mal pode até ser o diabo, mas a intensidade desse mal, a duração desse mal, a forma desse mal, tudo precisa de carimbo celestial. Ele não tem condições de fazer nada sem autorização. O livro de Jó é uma grande prova disso, né? Ele pode ser o agente dessa aprovação, mas ele não está fora dos comandos soberanos de Deus. Portanto, Deus tem condição de prometer, não temas, ou de insistir, não tema, porque ele tem o controle. Se fosse um Deus que não tem controle sobre o que o diabo faz, ele não teria como prometer certas coisas. Mesmo? Nem garantir que você passaria por isso. Porque Satanás, se não tivesse as limitações de Deus, não limitaria suas provas e nem a sua maldade. Ele iria exterminar. Então, só um Deus que tem controle sobre todas as coisas pode fazer as promessas que Deus fez. Não teria outra maneira, né? O diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Provavelmente o diabo também iria usar agentes humanos, que iriam prender crentes aqui. Né? Alguns daquela igreja, quando ele diz alguns dentre vós, ele está também prometendo que nem toda a igreja seria presa. Uma parte ficaria livre, mas que uma parte dela seria presa. Como ele usa a expressão alguns, não muitos dentre vós, dá para a gente também a impressão de que a maioria da igreja não seria presa.
mas alguns seriam, né? Para ser dispostos à prova é uma expressão importantíssima também. Toda essa dor não é só porque Deus é sádico. Ela tem uma função didática para a igreja. É como se fosse uma prova. Essa igreja está sendo provada. Na Bíblia, as provações, elas mesmo que tenham agentes infernais, no fundo, mesmo isso, Deus faz com que sirva para educação e crescimento de seus filhos, para prová-los e capacitá-los em alguma coisa e assemelhá-los a Cristo, porque Cristo também passou por provas, né? Então, a função, o propósito de Cristo permitir que eles sofressem e fossem até mesmo chegar à prisão, era para serem postos à prova, né? E essa prova duraria, no máximo, 10 dias. 10 dias, em termos bíblicos, não é nada, né? Uma semana e meia de duração. Mas fala isso para quem está sofrendo, né? O centro do universo de quem sofre é onde está doendo, não é mesmo? Fica ali. Aí a intenção de Cristo é essa: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essa expressão não significa que a salvação desses crentes dependesse deles passar por essa prova e tirar nota boa. Não é isso que Jesus está dizendo. Senão nós teríamos que ensinar que a salvação é pelas obras. Passou por essa vida, tirou nota boa, você ganha a salvação. Passou, não tirou, você não ganha. Aí então a salvação é mérito nosso, seria mérito daquele que passou pela prova, né? E seria pelas obras. Então não é isso que ele está dizendo. Quando ele diz ser fiel até a morte, ele nem está dizendo ser fiel durante os 10 dias. Entende? Ele diz ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, essa expressão significa a fidelidade aos olhos de Deus nunca deixa de ser contemplada. Nunca deixa de ser contemplada, né? E a coroa da vida, na verdade, é como se fosse nenhuma prova que Deus permite que passemos, se passamos por ela glorificando a Deus, nenhuma dessas coisas fica sem a graça de Deus nos abastecendo durante ela. Não é uma questão de salvação aqui, tá? Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida não tem a ver com salvação, porque ele está falando para quem? Para crentes já salvos, membros da igreja, que ele nem questionou a salvação, ele está falando com crentes, não é? Só crentes são postos à prova, incrédulos não são postos à prova, né? Então, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida não é uma questão de a salvação vai ser dada a vocês se vocês passarem por essa prova. Não, a salvação não é resultado de alguma prova que façamos, né? Esses crentes já tinham a salvação, tá? Então não pode ser entendido assim. No entanto, a fidelidade é sempre contemplada por Deus com sua graça e com a satisfação do Senhor. Tá bom? A coroa da vida, né, dar-te-ei a coroa da vida, a ideia de coroa sempre tem a ver com algum tipo de prêmio, né? Coroar. Vamos coroar aqui algum tipo de prêmio, algum tipo de galardão que seria dado para aqueles que passassem por essa prova. Não é salvação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem está ditando a carta? Esse é um trecho da Escritura que foi ditado, né? João, escreve aí.
ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve, né? Então, essas cartas foram literalmente ditadas. Quem ditou para João? Jesus. Mas quando ele escreve, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que eu digo à igreja. Ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas não é Jesus que está ditando? Não é interessante? Por quê? Oi? Não, porque Jesus e o Espírito Santo são um só? É, eles são um só. É. Porque o Espírito, uma das coisas que, no acordo da Trindade eterna, né? Uma das funções que ele tem na igreja, a gente chama de função por falta de uma palavra melhor, né? No arranjo celestial, lá das designações, a Escritura aponta que o Espírito, uma das funções que ele nos foi dado como selo e habitante, né? Permanente aqui no coração do crente, é trazer à memória o que dá esperança, é nos fazer lembrar de tudo que Jesus falou. Lá no Evangelho de João, quando Jesus vai fazer a promessa da vinda do Espírito Santo, ele diz: e ele vos fará lembrar de tudo que tenho dito. Uma das funções do Espírito é nos fazer lembrar de tudo que Jesus falou. Então ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque o que o Espírito diz às igrejas nada mais é do que as palavras de Cristo. O Espírito não traz nada novo para a igreja. Eu sei que isso vai soar, se fosse comercial de cerveja, ia falar que 10 quadrado, né? Vai entrar meio arranhando seus ouvidos. Mas o Espírito Santo hoje não revela nada novo. Não que ele não saiba um monte de coisa nova, ele sabe, né? Claro, ele é Deus. Mas ele não revela nada novo, porque ele foi dado ao crente para trazer à memória o que Cristo falou. Ele nos faz lembrar da Escritura. E a Escritura é suficiente, entendeu? Não há novas revelações. Só há lembrança e aprendizado daquilo que Cristo falou. Ele, quem tem ouvidos, ou seja, quem já nasceu de novo, é capaz de ouvir o que o Espírito diz às igrejas. E o que ele diz às igrejas são as palavras de Cristo. E essas palavras de Cristo são perfeitamente suficientes, né? O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Essa expressão segunda morte, nós já sabemos pelos escritos de João, principalmente, especialmente a primeira carta de João, né? Que segunda morte é uma referência à condenação eterna. A primeira morte, a morte física, né? Segunda morte, morte eterna. Então, ele está dizendo: o vencedor de modo nenhum sofrerá a condenação eterna. Né? Claro que não, de modo algum. Segunda morte. Isso seria uma coisa assim encorajadora também, já que a igreja estava passando por esse momento de perseguição e de até morte, dele dizer: vocês podem até morrer, mas não. Exato. Exatamente. Todas as cartas, o propósito máximo é encorajar. Todas elas. A carta para Éfeso aqui, apesar dele puxar a orelha no negócio do amor, o propósito dela sempre é encorajar. Sempre é encorajar e lembrar, né? Trazer o que dá esperança à memória. É sempre encorajar. Ele está dizendo: vocês podem até vir a morrer nessa provação, nessa prova. Mas fiquem tranquilos, a segunda morte é garantido que vocês não vão passar nem perto dela. Não tem como um crente passar pela segunda morte. Agora, a primeira, né? A morte física, né? A morte física, não estou prometendo nada. Né? Provavelmente, alguns da igreja de Esmirna chegaram à morte, ao martírio, né? Foram martirizados aqui nessa provação de 10 dias.
Ah, não sei. É, mas- então, não sei se era Policarpo. Realmente teria que dar uma pesquisada mais a fundo. Agora, ele está dizendo aqui que nem a morte física precisaria ser de todo temida, né? Porque ela não significa que o prêmio da salvação, né, que eles já tinham, seria tirado de forma alguma. A segunda morte nunca alcançaria nenhum deles, né? Quando ele diz ao vencedor, é claro que ele está falando para aqueles que vão vencer, né? Como ele vai dizer para a igreja de Pérgamo aí, no versículo 17. Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido. E depois ainda tem mais algumas vezes aí que ele fala, né? Ao que vencer. Mas, como João disse, quem é que vence o mundo? Aquele que é o Filho de Deus e tem nele a divina semente. Ou seja, todo crente verdadeiro, no final, vence o mundo, né? Então, ao vencedor, é claro que é uma promessa só para vencedores. Mas ele não está dizendo quem são os vencedores aqui, ele está apenas dizendo qual é o prêmio deles. Um dos prêmios é garantia de não passar pela segunda morte, né? Então, a igreja de Esmirna está sendo encorajada porque ela está prestes a entrar na fornalha 7 vezes mais aquecida, né? Como os 3 lá de livro de Daniel. Então, não era para eles temerem, porque a salvação estava garantida, é isso que ele está dizendo aqui, né? E, e isso seria para a prova deles, porque eles eram, no fundo, ricos em Cristo e não deveriam temer todas as coisas que estavam para acontecer. Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? Comentar? Nessa carta a Efésios, né, fala que eles não toleravam a doutrina dos nicolaítas, assim como Deus também aboliu. Você pode falar um pouquinho sobre a doutrina dos nicolaítas? Eu não lembro direitinho o que que era. Obviamente, deixa claro que era uma heresia, né? Não lembro exatamente o que que era, não. Muitas heresias surgiram no começo da igreja. Surgem até hoje, mas desde que a igreja existe, heresias estão sempre forçando sua entrada na igreja. Sempre existiram. Na verdade, eu nunca li exatamente do que era. Teve uma vez que eu li um comentário que falou mais ou menos o que era a doutrina desse tal de Nicolau aí, que é sempre aquele primeiro proponente que dá nome às doutrinas, mas eu não me lembro o que que era. Era uma heresia que eles estavam deixando de fora, não aceitavam, e Cristo está dizendo aqui. Mas o que mais importa para a gente não é nem o conteúdo exato do que eles estavam ensinando, porque fica evidente que era errado. O mais importante aqui é perceber que a qualidade e o valor da doutrina na igreja é alto aos olhos de Cristo. Cristo se importa com a doutrina da igreja, né? E isso fica evidente. Porque se ele diz, essa doutrina eu odeio, para Jesus dizer isso, eu odeio essa doutrina, é porque doutrina para Jesus é algo sério, é algo importante. Não é algo que ele fala, não, o importante é amar, né? Eles creem errado, mas eles são tão amorosos. Não, não é suficiente. A gente escuta muito isso, principalmente a gente que é pastor, né? Assim, mas e os espíritos? A gente fala, a doutrina deles é errada nisso. Eu falo assim, mas eles são tão amorosos. Eu falo, são mesmo. Mas e daí? Hein? Tá, e daí? O ser amoroso não significa que Deus aprova. Deus não aprova ninguém só por ser amoroso, né? Até porque todo amor praticado por um espírita é inválido aos olhos de Deus. Tá? O incrédulo, o ímpio, até quando acerta, erra. Mesmo quando faz a coisa certa,
ele é errado e isso não é bem visto pelo Senhor. Tem gente que não concorda comigo nessa afirmação. Mas todo ato amoroso e bondoso praticado por um ímpio, ele não é visto por Deus como algo justo. Até quando ele erra, ele acerta, ele erra. Porque as motivações nunca são a glória de Deus. A motivação nunca é a glória de Deus, justamente porque ele é ímpio. Entende? Ele está fazendo a coisa certa pelos motivos errados. Mesmo que esses motivos sejam corretos em si mesmos, mas nunca tem Deus como recebendo glória. Então, Deus não valida essas ações. Não há mérito nenhum diante de Deus, não há aprovação divina nenhuma. Também vale para o crente, quando ele faz algo. É o que a Bíblia chama de obra morta. Isso é obra morta. A Bíblia chama de obra morta, né? Tudo aquilo que se faz, mesmo que seja a coisa certa, que não seja para Deus ser glorificado, é obra morta. A pessoa que recebe a obra é beneficiada. A sociedade é beneficiada, mas não há satisfação em Deus nessa obra. Então, por exemplo, um ímpio vai lá, junta um grupo de pessoas, arruma a praça do bairro. O bairro inteiro é beneficiado. Todo mundo é beneficiado. O crente que mora lá, o ímpio que mora lá, o macumbeiro que mora lá, o espírita que mora lá, é beneficiado, não é? Então, tudo bem. Mas se isso não foi feito para que Deus fosse glorificado, é obra morta. Para com Deus, não há valor algum. Entende isso? Vem um cantor sertanejo aí e fala assim, todo ano 10 milhões para o Hospital do Câncer de Barretos. O Hospital de Câncer de Barretos é beneficiado, o filho do Weber é beneficiado, o filho de um crente é beneficiado, um incrédulo é beneficiado, e toda a sociedade é beneficiada. Mas se isso não foi feito para a glória de Deus, não há aprovação de Deus nisso. Entende isso? O ímpio, até quando acerta, ele erra. Ele erra o propósito. O coração está errado. A sociedade ganha, e isso é bom para a sociedade. Tomara que façam mais. Mas na relação com Deus não muda nada. Esse é o problema do espiritismo. Eles acreditam que fazendo a coisa certa, eles não acreditam em Deus, né? Não existe conceito de Deus no espiritismo. O conceito de Deus é mais um estado do ser do que uma pessoa, né? Parecido com o budismo nesse aspecto, mas Deus não vai chegar ao estágio de evolução máxima aquele que fizer a coisa certa mais vezes, superando a balança, porque para o espiritismo kardecista tudo é uma questão de balança cósmica, né? Então, se eu erro, a balança do erro fica mais pesada, se eu começo a acertar e ser caridoso, a balança, entendeu? É uma questão de balança. Então, nas várias encarnações, eu vou evoluindo para essa balança ir melhorando. A parte da virtude pesar mais que a parte do vício. A parte dos méritos ser mais pesada do que a parte dos déficits, né, da dívida moral que eu tenho. Então, se eu chegar a certo grau de evolução, eu já nem preciso encarnar mais, eu já posso continuar ali só no estado espiritual, porque a parte da carne é praticamente uma punição, encarnar. Então, eu já nem preciso mais. Os mais evoluídos nem encarnam mais. Mas continuam fazendo as boas obras, agindo aqui, orientando, através dos médios, aqueles que ainda estão precisando encarnar, né, que ainda estão aqui nesse mundo. Então, eles estão evoluindo. E quando evoluir até o nível máximo é não depender mais, de forma alguma, de matéria. Isso é um platonismo misturado com a concepção kármica indiana, que gerou essa anomalia com elementos de ciência, porque Allan Kardec era cientista. Aliás,
foi assistente daquele pesquisador que tem até um hospital no Rio com o nome dele. Aqueles nominhos complicados lá da Europa Oriental, ali, não lembro. Ele era cientista. Então, dá aquelas linguagens científicas com essa ideia de karma, mas isso é uma visão kármica. Se isso é assim, é por isso que surgiu esse ditado, né? Aqui se fez, aqui se paga. Se você errou aqui, vai reencarnar aqui, porque aqui é que tem que ser pago, é daí que vem. Se isso é assim, o conceito de perdão não existe no kardecismo. Porque se você falhou, se você fez bullying com um deficiente físico, entendeu? Ou você, de alguma maneira, repara isso nessa vida, né? Vai lá, repara, agora ajuda ele, ou você, na próxima vida, corre o risco de vir deficiente ou de ter um parente deficiente para que você equilibre essa balança. Então, se esse deficiente é crente e falou assim, não, eu te perdoo, isso não vale nada, você tem que pagar. Você tem que voltar aqui e pagar, entendeu? Não, o conceito de perdão não vale nada dentro do kardecismo. Porque quem fez, paga. O perdão não anula a dívida. Ele perdoou, mérito para ele. A balança dele melhorou. Mas você tem que voltar e pagar. Entendeu? Então, no kardecismo não existe perdão. É por isso que, para o kardecista, a morte de Jesus na cruz não tem valor nenhum para você. É só um bom exemplo. Não, eu disse que havia grupos de pessoas pregando nas igrejas que os crentes não podiam negligenciar isso, que aquelas leis do Antigo Testamento ainda... no Antigo Testamento tinha essas leis, né? E que essas leis precisavam continuar sendo cumpridas pelos crentes na igreja. E Paulo falou, não, isso não é assim não, aquilo já foi cumprido em Cristo. Nós não temos aqui que ficar guardando aquelas leis cerimoniais, não. Nós estamos livres. E isso, circuncisão, guardar os dias das festas dos judeus, né? Festa dos tabernáculos, festa da Páscoa, né? Tem crente que ainda gosta da festa da Páscoa. A festa da Páscoa tem crente que ainda gosta dela, mas ela já está cumprida. Não é obrigação da igreja cumprir Páscoa. A nossa Páscoa é celebrada na ceia do Senhor. A ceia do Senhor é a nossa Páscoa. Mas tem crente que gosta, né? Tem crente que ainda celebra todo ano a Páscoa como um bom judeu. Né? Então, assim, nós não temos mais esse vínculo com a lei cerimonial, porque toda ela foi cumprida em Cristo. Agora, a lei moral, sim, nós ainda temos. Aqueles mandamentos de natureza moral, honrar pai e mãe, isso ainda está tudo válido. Né? As leis cerimoniais, nós não fazemos sacrifício. Você vê alguém trazendo ovelha aqui, cortando pescoço, entendeu? Isso foi cumprido em Cristo. Cristo é o sacrifício perfeito. Cristo é a festa perfeita. Cristo é a nossa Páscoa. Cristo, a nossa circuncisão é feita no coração pela fé. Entende? Então, assim, tudo está cumprido em Cristo. Então, os mandamentos de natureza moral estão todos em vigor. Os de natureza cerimonial, circuncisão, guarda, ritos, está tudo cumprido em Cristo. Não significa que nós não tenhamos ritos, mas temos aqueles que Cristo estabeleceu. Batismo, ceia, né? O casamento, e assim por diante. Esses ritos permanecem porque Cristo os ordenou à igreja, são ordenanças. Os mandamentos cerimoniais do Antigo Testamento, não apedrejamos ninguém ali, porque foi pego na exposição lá no show do Mato Grosso Matias, apedrejamos? Não. Né? As cerimônias, os mandamentos cerimoniais, não são mais vividos pela igreja, porque se cumpriram em Cristo. Né? Senão, o irmão aí que adulterou, em vez da igreja apenas discipliná-lo, teria que trazer aqui na frente e fazer o quê? Apedrejar ele e a adúltera. Ou adúltero, né? Hoje em dia.
Okay? E a circuncisão hoje não é mais na carne, ela é no coração. Aí nós temos um entendimento diferente dos presbiterianos, né? Os presbiterianos vão dizer que o batismo infantil equivale à circuncisão. A circuncisão não era feita no menino recém-nascido? Então, hoje, na igreja, nós batizamos os recém-nascidos, filhos dos crentes, porque o batismo substituiu a circuncisão como sinal da aliança. É assim que o presbiteriano entende, é por isso que ele batiza a criança. Só que nós não entendemos assim. O batismo é algo para alguém que professa a fé voluntariamente. Então, ele precisa de alguma idade razoável para que a pessoa seja capaz de dar uma profissão de fé aceitável. Não há um limite para essa idade, né? Desde que seja capaz de dar uma profissão de fé aceitável, essa pessoa é admitida ao batismo. E o símbolo da nova aliança, para nós, é a obediência do crente à circuncisão do coração, que é manifestada externamente na nova criatura que ela é, na vida modificada. Esse é o sinal da aliança, no nosso entendimento. Paulo fala isso no finalzinho de Gálatas. Porque nem a circuncisão, nem a incircuncisão é alguma coisa, mas o ser uma nova criatura. Né? Em outro verso ele diz assim, no finalzinho de Gálatas, nem a circuncisão é alguma coisa, mas o amor que opera em vocês. Então, a circuncisão é feita no coração, como diz Paulo, nós somos verdadeiramente judeus, descendentes de Abraão pela fé, né? E a nova circuncisão é feita no coração e ela se evidencia na vida modificada do crente, na vida que glorifica a Deus do crente. E o batismo é uma ordenança de entrada na igreja, como a ceia é uma ordenança de permanência na igreja. Né? Você se batiza uma vez só, mas ceia continuamente. O batismo é a cerimônia que diz, fui enxertado na igreja, morri para o mundo, nasci de novo, mas principalmente a igreja, quando batiza alguém, está dizendo, agora você não é alguém que nos visita, você é parte de nós te aceitamos como um de nós. Você é um de nós. E a pessoa, quando pede o batismo, está pedindo, não quero ser alguém apenas que gosta de vocês, quero ser um com vocês. Então, o batismo é o enxerto do crente, simboliza o enxerto do crente no corpo de Cristo, que é a igreja. E a ceia é a cerimônia que nós fazemos de permanência, de recorrência e de lembrar do porquê estamos aqui, de que somos um nesse sangue, nesse corpo de Cristo. Isso são as ordenanças. Ok? Vamos orar? Senão a feijoada esfria. Senhor, muito obrigado, Deus, pela bênção da vida, graça da salvação em Jesus, existência e excelência da Escritura, da família e da igreja. Muito obrigado, Deus, pelas cartas que o Senhor enviou a estas 7 igrejas. Obrigado especialmente hoje pela de Éfeso e de Esmirna. Nós pedimos agora que o Senhor nos leve para casa